nome é Daiane Galtério, eu sou pró-reitora de Assuntos Estudantis da FURG, de Rio Grande, e estou acompanhada aqui de 3 estudantes indígenas, né, que vão falar um pouquinho hoje à noite, também um pouquinho da experiência que eles vivenciam na universidade. Temos 2 lideranças, uma liderança Caigangue e uma liderança Guarani, hoje representam um coletivo de 38 estudantes. A gente vai mostrar um pouquinho dos detalhes. E também tem um assistente social aqui da praia, também o Tomás, também representando o grupo, a nossa equipe da Pró-Reitoria. Então, vou falar um pouquinho sobre as ações afirmativas e o processo de acesso e permanência dos estudantes. Então, assim, o acesso, a atividade de acesso, então, todo o processo seletivo de ingresso é responsabilidade da Prograde, né? E na Prograde tem uma comissão, que é uma comissão permanente do processo seletivo, que vai cuidar desses detalhes, né? O professor Alexandre falou um pouquinho do ingresso na UFPEL, e na FURG é um pouquinho diferente, né? Agora, nós não temos ainda essa parte do memorial, da defesa do memorial, ainda discutimos um pouco sobre isso, porque realmente vai ser difícil, né, porque tem toda a questão da subjetividade, né, então é delicado. Hoje o nosso processo seletivo específico é composto por uma redação e uma prova de português, então ainda não avançamos nesse aspecto, mas é uma coisa a considerar. Então, aqui um pouquinho das nossas fotos, das nossas atividades, ao final eu também vou mostrar, porque o nosso grupo interage bastante, movimenta bastante a universidade, faz muita ação para trabalhar toda a parte de identidade, de cultura. Então, depois eu mostro um pouquinho das nossas fotos. Pode passar. Então, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, ela tem uma equipe multiprofissional, né? Tem psicólogo, assistente social, pedagogo, intérprete em Libras, nutricionista, técnico em assuntos educacionais, que trabalha com todos os estudantes da FURG. Nós temos em torno de 10 mil estudantes de graduação, e toda a parte de permanência, seja dos auxílios, da parte de assistência básica, da formação ampliada, do apoio pedagógico necessário ao estudante vulnerável que ingressa na FURG, ela é trabalhada pela PRAE, pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. A gente tem 7 pró-reitorias dentro da FURG, e essa cuida especificamente dessa parte, né? Então, ela gerencia, ela desenvolve, ela propõe as políticas e os programas, né, para essa população. Em especial, nós temos todos os estudantes e procuramos atender todos, mas em especial, né, como a equipe também não é tão grande, um foco no estudante vulnerável. Pode passar. Como é que funciona, então, essa estrutura da praia? Né, eu, enquanto pró-reitora de assuntos estudantis, desde 2016, no finalzinho de 2016 eu assumi, mas já trabalhava na praia há um bom tempo, né? Eu sou pedagoga, então trabalhava nessa área também de apoio e acompanhamento pedagógico, e aí assumi no final de 2016. Ela é composta pelo assistente do pró-reitor, a secretaria-geral, e uma coordenação em cada campus fora da sede. Nós temos 3 campos fora da sede, fora de Rio Grande, né, que é em São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar e Santo Antônio da Patrulha. Dentro da FURG, do campus, lá no Campus Carreiros, lá onde eu trabalho efetivamente, tem 2 grandes diretorias. E dentro dessas diretorias, ali vocês podem ver, tem uma que cuida, uma coordenação que cuida só do acompanhamento e apoio pedagógico do estudante. Tem uma outra que cuida, que é do desenvolvimento acadêmico e formação ampliada, que trabalha com a parte dos estágios, das bolsas, dos auxílios, que faz essa parte mais operacional, né, a gente precisa do din-din, né, Alexandre, para poder pagar todos esses auxílios. A gente precisa de orçamento, né, sem orçamento não se faz política pública. Então, é quem cuida dessa parte. E uma coordenação, que está grifada ali, que é a coordenação de ações afirmativas, que a coordenadora é uma assistente social, é a Raquel Caramese, e quem faz essa ponte mais fortemente junto aos estudantes indígenas e quilombolas, né? Então, é ela que trabalha, então, dentro dessa coordenação, além dessa coordenadora, que é a Raquel, que vai fazer essa ponte, tem 2 servidores que trabalham diretamente com o indígena, que é uma assistente social, a Carol Segovia, e uma pedagoga, que é a Kelly, que tem como responsabilidade, né,
cuidar, trazer todas as reivindicações, as situações que estão acontecendo com esse coletivo, né, de indígenas, para a gente tentar resolver aquilo que se passa tanto na questão social quanto na questão pedagógica. E a outra diretoria, porque todos nós no final trabalhamos juntos, né, a outra diretoria é uma que vai cuidar da alimentação, do alojamento e do transporte e do bem viver universitário. Então, ações, né, de bem viver. O que elas trabalhariam diretamente em relação aos indígenas? Hoje a gente tem 2 casas indígenas, né? A CEL Indígena 1 e a CEL Indígena 2. E já não temos mais vagas para o processo 2019. Então, como falou a professora Alexandre, a gente não tem como locar, né, casas novas, mas a nossa ideia é substituir, então, essa Indígena 2 por uma outra casa um pouco maior, né, que dê conta desse novo ingresso, porque nós também trabalhamos com 10 estudantes indígenas ingressantes a cada novo ano. Então, essa Indígena 2, que já não tem espaço suficiente para receber esses indígenas, vai ter que ser substituída. Então, nesse momento, eles têm essa casa específica, eles não ficam junto com as outras casas, nem com os outros estudantes da FURG. Eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. Pode passar. Então, as ações afirmativas na FURG. Dentro da FURG tem um programa, que é o Programa de Ações Afirmativas. Dentro desse programa, então, estão destacados ali nesse programa, né, quem são os ingressantes, então, essas 10 vagas indígenas, 10 vagas quilombolas, e toda a forma de permanência desse estudante. Ou seja, o estudante que passa por esse processo seletivo específico, ele já entra sabendo que vai ter acesso àqueles benefícios, que eu acho que é muito parecido com os de vocês, que é de transporte, alimentação e moradia. São muitos, a maioria vem de fora, né? Grande parte vem de fora. Nosso processo seletivo é em Passo Fundo e em Rio Grande, mas grande parte vem de fora e vem com essa necessidade de, para conseguir permanecer no seu curso de graduação, de, no mínimo, basicamente, ter alimentação, transporte e moradia. Senão, esse estudante ele não consegue permanecer. Porque fora a questão de assistência básica, ele tem a questão do afastamento da família, muitos têm filhos e às vezes tem que deixar o seu filho na sua comunidade. Então, eles passam, fora toda a questão cultural, que a gente não pode nem destacar, e eu não posso falar por eles, porque eles vão falar hoje, porque a dificuldade que eles enfrentam, a sensação que eles têm no entrar num curso novo, no trato com os outros estudantes brancos, isso só eles podem falar, porque a gente não consegue nem imaginar o que é. E muitos deles vêm de comunidades afastadas, enfim. Eles enfrentam toda essa questão cultural também, a parte da assistência básica, que é o mínimo comum para eles permanecerem na universidade, né? Então, a nossa ideia dentro disso é garantir as condições de permanência e desenvolvimento acadêmico a esses estudantes indígenas e quilombolas, a fim de assegurar a sua formação universitária e cidadã. Os objetivos específicos é atender nas áreas de apoio pedagógico, assistência básica e formação ampliada, no intuito mais integral do estudante, né? Então, de forma integral, a gente não basta tratar só a questão da assistência básica, como eu falei, se ele vai ingressar num curso de exatas, por exemplo, e tem uma grande dificuldade na área de exatas ou ainda na área de humanas, né? Então, aqueles cursos que o professor Alexandre falou são fundamentais, né? São cursos básicos de português instrumental ou o próprio português básico, cursos de pré-cálculo para quem entra nas exatas. Então, esse apoio pedagógico é fundamental. Evitar a retenção e a evasão, preparar a comunidade universitária para superar as práticas de preconceito, porque por mais que a gente trabalhe e discuta isso dentro da universidade, ainda tem um discurso muito enraizado, né, de que como se essas pessoas estivessem roubando vagas, né, ou depois a professora vai falar um pouquinho sobre a questão das cotas. Então, eles passam por isso, né, por questionar, por serem questionados por que eles ganham bolsa e o outro estudante não ganha, por que eles têm alimentação garantida e o outro estudante não tem. Então, isso é muito questionado, eles passam por essa... Quando eles ingressam, eles passam por essas dificuldades, devem relatar isso hoje à noite, e isso é um papel nosso, enquanto universidade, né? Explicar
discutir, refletir, né, sobre o direito desses estudantes estarem dentro da universidade. E acompanhar a permanência deles por meio de uma equipe multidisciplinar. Não é fácil, porque a pró-reitoria, a PRAE, ela tem muitas ações, né? Ela realiza muitas ações diversas dentro de um único setor. Então, fica difícil, às vezes, a gente dar a atenção necessária, ou fazer o trabalho que nós gostaríamos de realizar junto a esse grupo, porque tem os outros 9.000 estudantes e as outras 9.000 demandas em um período, em um momento que a gente vive de contexto, uma conjuntura muito difícil, né? De muitas situações de saúde mental, de questão financeira, de dificuldade de relação. Então, é uma pró-reitoria que vive, né, das 8 da manhã às 9 da noite, assim, intensamente, né? Pode passar. Então, aqui o PROAF, né, que foi esse programa que eu comentei com vocês, que a nossa reitora, a reitora da professora Cleusa Dias, né, ela que fez essa resolução, né, criando o programa de ações afirmativas em substituição ao antigo PROAI, né, o PROAI já existia com a finalidade de promover a democratização do ingresso e a permanência desses estudantes. Então, não somente no processo de ingresso, como eu falei, que é feito pela Prograde, mas também pela permanência através da PRAE. Pode passar. Então, como é que funciona o processo seletivo específico? Aqui é uma foto dos nossos estudantes. Nós todos, a equipe da PRAE, junto com a equipe da Prograde e essa comissão, fomos para Passo Fundo, né? Chegando em Passo Fundo, todos os anos nós fazemos esse movimento, né? Alunos, professores, participantes, técnicos, quem tiver interesse vai para Passo Fundo. Em Passo Fundo, a FUNAI entra em contato com as lideranças, né, do entorno, e aí as lideranças se reúnem junto conosco e decidem, né, quais os cursos que vão ser, para essas 10 vagas ofertadas, quais cursos vão ser escolhidos para essas 10 vagas ofertadas nesse edital na FURG. Depois eu vou falar um pouquinho também sobre quais são os cursos escolhidos. Então, a PRAE se envolve nesse movimento de ir até Passo Fundo, com a divulgação do processo seletivo específico. Antes, nós tínhamos um trabalho mais forte ainda junto às comunidades. Depois, com o passar do tempo e com a falta de recursos, não conseguimos mais fazer. Tinha uma equipe que ia nas comunidades fazer a divulgação pessoalmente. Então, íamos para Iraí, então íamos em todas as comunidades que conseguíamos traçar em uma programação e fazíamos pessoalmente essa viagem. Dava, às vezes, uma semana que um grupo ia, acompanhado com um estudante, divulgando os cursos ofertados na FURG. Com o passar do tempo e com a falta de recurso, nós não conseguimos mais ir. Então, a divulgação ficou muito mais online, muito mais através de folders e muito junto com a FUNAI, né, para poder fazer. Não temos mais essa atividade, mas ainda assim fazemos através de meios online. E a aplicação da prova também, que ocorre no dia 9 de dezembro, né, junto com essa comissão. A PRAE também participa. Pode passar. No início do ano letivo, quando os estudantes ingressam, a matrícula do estudante indígena ocorre mais ou menos por fevereiro. Quando esse indígena ele chega, ele já vem para ficar. Ele não vem fazer a matrícula e vai para casa. Não, ele já vem para ficar. E nós já temos que ter para eles garantido, então, as vagas, né, na casa. Então, ele tem que vir, ser bem acolhido e ir para casa, porque esse é o primeiro momento, né? Então, se o estudante chega e ele não é bem acolhido, é um motivo fácil para ele ir embora. Então, ele chega e nós criamos, dentro do programa de acolhida da FURG, que é bem famoso, tem muita ação, nós criamos o programa de acolhida cidadã solidária para o estudante indígena. Então, quando ele chega em fevereiro, além dele ser encaminhado para casa, né, e já ser alocado conforme e com a questão da alimentação e tudo organizado, ele também vai realizar ações com foco, né, para eles. Então, a gente constrói uma programação, né? Aqui ele mostra uma nota, né, que a PRAE realiza atividades de acolhida aos estudantes indígenas e quilombolas, pode passar, que envolve, ali não dá para ler direito, mas envolve noções de informática, uma conversa falando sobre como funciona a universidade, como funcionam os benefícios da PRAE,
uma conversa com outros estudantes indígenas, contando os relatos. Então, é feita uma programação, né, que ele, naquela semana, aquela primeira semana de aula, ele já começa a ter acesso à universidade, a saber como funciona, onde é a coordenação de curso, qual é a sua coordenação de curso, como é o seu curso. Então, a gente realiza essa atividade já nessa primeira semana, para que o estudante se sinta bem acolhido. Pode passar. Aqui a gente botou só uma nota de destaque, que foi uma ida à Praia do Cassino. Então, foi muito legal. Teve estudante que nunca tinha visto, né, o mar. Então, é uma experiência bem legal, que provavelmente eles devem repetir esse ano, né, porque foi marcante para eles. Então, ali tem até os relatos, né, deles contando que achou que já tinha desistido, achei que não ia chamar. Depois de 3 dias me ligaram para avisar que eu tinha passado. Nunca tinha visto o mar, é uma sensação boa, é bem bonito. As meninas colocaram água na minha boca e é bem salgada. Então, é muito... Ainda no final, ele botou ali, queremos voltar aqui, mas quando sobrar tempo, né? Depois que ele começou a estudar, não foi mais, né? Certamente, né? Então, essa é uma experiência muito bacana, que já é realizada nessa primeira semana de aula. Pode passar. Aqui só umas fotos dos estudantes na praia. Pode passar também. Depois, em abril, na sequência... Esse ano nós conseguimos, também não é todos os anos, como falou o professor Alexandre, foi a primeira vez que eles trouxeram as lideranças. A gente conseguiu trazer também esse ano, né, para realizar o Abril Indígena. Não foi fácil, já fazia, acredito eu, uns 2 anos que nós não conseguíamos trazer, porque é difícil, porque são lideranças de diversos locais, né? Então, a gente teria que conseguir ônibus, fazer um cronograma, e esse ano a gente conseguiu fazer e conseguimos realizar o Abril Indígena. Também foi uma atividade muito bacana, completamente protagonizada pelos estudantes indígenas. Foram eles que organizaram, eles que montaram, e a gente só deu o suporte da atividade. Pode passar. Aí também a programação, pode passar. Então, atualmente, a gente tem 38 estudantes indígenas, né? Temos 3 meninas já formadas, em enfermagem, psicologia, educação física, a Ângela, a Josi, a Sheila. Né, esse ano eu me perdi, mas eu acredito que tem a Jussara, formanda, acho que só, em psicologia. Vai ser a segunda estudante indígena formada em psicologia, né, junto com a Josi. E no total ali a gente botou os caigangues, os guaranis, funiô, a gente tem um estudante funiô e um estudante pancará. E o número de céus indígenas, hoje a gente tem 2 céus indígenas. Pode passar. Em relação às ações de permanência do estudante, tá? Então, além da casa ali do estudante universitário, que são essas 2 casas que nós temos, são casas locadas, ainda não é uma casa própria da universidade, nem nos moldes que esses estudantes gostariam de ter, né? Ainda não é, que tenha acesso da forma construída que eles pensam que deveria ser o ideal para essa casa. Ainda não é. Nós temos essas 2 casas locadas na entrada da universidade. Temos o restaurante universitário, né, que eles podem almoçar, jantar e o café da manhã, além do complemento alimentar para o final de semana. E no caso de estudantes que têm familiar ou que tem filho, que vem com o marido para a cidade, a gente dispõe do auxílio moradia pecuniário, né, para que ele possa alugar algum local, se assim desejar. Mas ele tem garantido a moradia. Esse estudante recebe auxílio moradia também, ele pode frequentar ou o RU, né, e fazer as suas alimentações no restaurante universitário, ou optar pelo auxílio alimentação, também, que é no valor de R$300, né, caso ele opte por isso, aí ele paga o valor universal do RU, que é no valor de R$3. Além daqueles benefícios ali que eu já falei, que é bem da parte de assistência básica, tem a questão do auxílio infância. Então, para filhos menores de 6... Para quem tem filhos, para qualquer indígena ou quilombola, que tenha filho menor de 6 anos, ele também ganha um auxílio infância para ajudar, né, que esse filho possa ter condições ou de frequentar alguma escola, ou, enfim, deixar com alguém que ele possa facilitar a permanência do estudante na sala de aula. Ele tem também acesso ao auxílio transporte, no caso de Rio Grande é o passe escolar, né, por conta do ônibus, mas nos campos fora da sede é em pecúnio.
O kit pedagógico é um valor também em pecúnio de R$ 500 no primeiro e no segundo semestre, que é para auxiliar esse estudante na compra de material, de cadernos, enfim, tem estudantes que fazem medicina, então tem um custo alto na questão dos gastos, o direito também compra muito livro, então é um valor simbólico mesmo que ajuda os estudantes nesse sentido. E o auxílio instalação nós criamos a partir, acho que 2017, porque as bolsas do MEC, todos já conhecem bem, elas têm atrasado, mais especialmente no último ano. Então, até que chegue essa bolsa, o estudante fica, às vezes, 3 ou 4 meses sem receber nenhum recurso pecuniário, né, para se instalar dentro da cidade. Então, nós criamos o auxílio instalação, que pode vir de ser de 3 a 4 meses, de acordo com essa liberação da bolsa do MEC, que é uma bolsa do governo federal de R$ 900, mas que demora um pouco e não sabemos como vai ser aí a partir do próximo ano, se teremos ou não a continuação desse benefício. Então, em relação aos acompanhamentos, né, agora a gente já está encerrando, nós realizamos um acompanhamento social, que eu já comentei, que é com assistentes sociais. Nós temos um grupo de assistentes sociais, então não é necessariamente só a Carol Segovia que pode trabalhar com os estudantes indígenas, mas eles podem ter acesso a qualquer pessoa do serviço social, que faz o estudo socioeconômico, que faz visita domiciliar na moradia estudantil, que media essa criação de vínculo com o ambiente universitário. A ideia também é que essa pessoa faça a realização de interlocução com a FUNAI, ou com ações necessárias que venham a ser feitas com a FUNAI, e que acompanhe as ações de consulta às comunidades e divulgação do processo seletivo, que é o que acontece sempre anualmente. O acompanhamento pedagógico, então, a ideia é acompanhar o desempenho acadêmico do estudante. A gente sabe que o estudante, quando ingressa, ele ingressa com alguma dificuldade, mas nós não temos assim casos, o Alexandre estava comentando, casos graves de pouco desempenho acadêmico ou infrequência. São muito pontuais, assim. A maioria dos nossos estudantes tem um bom desempenho, né, tem aprovação em grande parte das suas disciplinas, e se não tem aprovação, eles fazem novamente, conseguem terminar. Então, não temos grandes problemas em relação a isso. Esse pedagogo também faz mediação entre os discentes, as coordenações de curso e os docentes. Nós temos no programa pedagógico, o estudante indígena e quilombola ele tem direito a um monitor. Então, aquela estudante da psicologia, né? Quando ela ingressa, ela vai, né, começar as aulas e já de início ela pode achar alguma dificuldade. Nisso ela pode ter acesso a um monitor, que é um outro estudante, que pode ser do mesmo curso ou do mais avançado, que vai acompanhar e vai ajudar. Ele ganha uma bolsa de 12 horas e ele vai ajudar, junto com um professor tutor, né, a acompanhar, dar apoio pedagógico para esse estudante indígena que assim pedir, né? Não é todo estudante indígena que quer, não é todo que pede, mas aquele que encontra dificuldade ali nos seus 2 primeiros anos, ele solicita, às vezes chega no 3º ou no 4º, ele não acha necessário, mas nesse período ele tem esse acesso a esse monitor. E no acompanhamento pedagógico também oferece esses cursos de formação complementar, que o professor Alexandre citou, incentiva a participação em eventos culturais e esportivos, atividades de ensino, pesquisa e extensão, e fomentar parcerias com outros projetos e programas na parte de integração, socialização com os professores, com as turmas e com os outros estudantes junto ao ambiente universitário. E o acompanhamento psicológico, que se faz muito mais necessário. A FURG, a PRAE especificamente, tem 3 psicólogos apenas e um contingente aí de 9.000 estudantes. Então, é onde a gente sente que aperta ali o nosso calcanhar, é esse quantitativo. Até, inclusive, estamos contratando 2 RPAs agora para isso, para essa demanda que é muito grande, né? Então, essa é uma demanda que a gente precisa melhorar. Mas esses estudantes têm prioridade na procura também, então a gente sempre faz esse processo de prioridade tanto para indígena, quilombola e para o estudante vulnerável. E esse psicólogo também faz o acolhimento de situações emocionais, a parte de dificuldade de aprendizagem, grupo de encontro, plantão, cursos e palestras voltados à formação de estudante. Pode passar.
Aqui é só uma foto das nossas 3 indígenas, né? A Sheila, a Josi e a Ângela. E aqui outras fotos de alguns momentos nossos. Aqui foi um campeonato de futebol, uma visita a uma outra aldeia. Ali também uma foto de quando esses 3 estudantes formandos vieram fazer uma fala lá na Faculdade de Medicina, contando um pouco da sua história. Pode passar. Ainda no futebol, ali numa atividade que foi feita na metade do ano passado, também sobre acompanhamento pedagógico, foi uma atividade também protagonizada pelos estudantes indígenas, depois eles podem contar para vocês à noite. Aqui foi do campeonato também, que reuniu essa turma toda, e aí foi um campeonato que uniu os estudantes das casas, né? Não só a casa indígena, mas todas as casas, né? Todas as CELs da FURG. Pode passar. Aqui ainda também, aqui foi uma atividade se não me engano, no RU, que eles fizeram também, depois podem contar, né? Eles fizeram uma fala sobre os costumes, né, indígenas, não só para as servidoras que estavam ali, mas também para todos os estudantes. E também foi o dia do prato típico, né? Foi o dia que eles fizeram um prato típico. Então, a comida do RU naquele dia era um prato típico indígena. Então, foi uma atividade também muito legal. Pode passar. Então, para finalizar, pessoal, já está abertas as inscrições, né, para o processo seletivo indígena 2019. Então, começou dia 29 de outubro e vai até 20 de novembro. Pode passar. Os cursos ofertados, então, foram esses escolhidos em Passo Fundo, que aí é medicina, enfermagem, história e licenciatura, 2 vagas no direito, psicologia, artes visuais, educação física, administração e letras português e inglês. Pode passar. A prova, como eu falei, ela é uma prova de redação e uma de português, com questões em português. E o que é necessário para fazer essa inscrição é ter uma cópia simples do seu registro administrativo de nascimento, né, que é o RANI, que é para os indígenas, declaração original de membro pertencente à comunidade ou aldeia, expedida no ano vigente e assinada por 3 lideranças da comunidade indígena, um cacique e mais 2 lideranças. Então, ele, para participar, precisa desses documentos, é fundamental esses documentos, né, para que garanta realmente que é um estudante indígena ingressando nesse processo seletivo específico. Pode passar. E aqui os nossos contatos. A praia fica ali no prédio das pró-reitorias, em frente ao pavilhão 4, que ingressa lá no Campus Carreiros da FURG. Esse é o nosso e-mail e nós estamos à disposição, não só para falar sobre os processos seletivos específicos, mas também da assistência estudantil como um todo. Então, sempre à disposição. Queria agradecer primeiro o convite também, professor Alexandre, e ao pessoal que entrou em contato, para falar um pouquinho da nossa universidade, para a gente poder trazer um pouquinho dos nossos alunos e das experiências dos estudantes. Importante ouvi-los, porque a gente só consegue melhorar esse processo através desse diálogo, né? Não somos nós que ficamos em casa pensando, acho que eu vou fazer isso por eles. Não. Isso é a reivindicação deles, porque é de interesse, é de necessidade desse grupo. Obrigada.